Olá, pessoal. Vamos para mais um dia de estágio, né? Já estamos na metade desse estágio. Estamos vencendo cada dia mais, cada dia que passa é uma vitória, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar um pouquinho sobre a enfermagem na clínica médica. Então, nós já falamos do centro cirúrgico, falamos um pouquinho só de pediatria, mas vocês não se preocupem, por quê? Os procedimentos, a maioria deles são realizados em todas as clínicas, tá bom? Então, a gente vai falar no procedimento aqui, que vai ser utilizado na enfermagem pediátrica, então não se preocupem, vocês não vão estar perdendo nada, tá bom? Então, falando sobre a enfermagem em clínica médica. A clínica médica, ela é uma área o quê? Que ela vai atender pacientes em estado crítico ou semicrítico, pacientes que estão graves, mas que não têm a necessidade de o quê? De um atendimento a nível de UTI. Não é um paciente que está com risco iminente de vida. É um paciente que ele está grave, mas que ele pode ser assistido, pode ser cuidado na clínica médica, tá bom? Então, vai ser o quê? Pacientes adultos acima de 12 anos que tem algum problema de saúde que não seja problema cirúrgico, problema obstétrico ou problema ginecológico. Então, paciente que está com alguma patologia. Aí, como assim? Um exemplo. Paciente que está com algum problema cardíaco. Aí o paciente está com ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Ele está edemaciado devido a essa ICC. Ele precisa de um atendimento médico, precisa ficar internado para receber um tratamento para diminuir esse edema relacionado ao coração inchado. Então ele vai ficar internado na clínica médica. Um paciente, ele sofreu uma fratura exposta, ele vai ser encaminhado para uma cirurgia, mas enquanto ele não é encaminhado para uma cirurgia, ele vai ficar na clínica médica recebendo o cuidado, recebendo o tratamento, para depois ele ser transferido para o centro cirúrgico. Então, um paciente que ele não foi operado ainda. Professora, a senhora acabou de falar o quê? Que é um paciente não cirúrgico que tem que ficar na clínica médica. Então, antes da cirurgia, ele fica na clínica médica. Depois que ele foi para a cirurgia, que ele saiu da cirurgia, ficou na sala de recuperação pós-anestésica, aí ele não volta para a clínica médica. Ele vai para onde? Para a clínica cirúrgica, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tudo bem? Então, na clínica médica vai ficar o quê? Pacientes adultos com patologias que não sejam ginecológico obstétricas, que não seja o quê? Após o procedimento cirúrgico, tudo bem? Outro exemplo de patologia. O paciente está com uma diabetes super alta, está descompensado, está descontrolada essa diabetes. Vai ficar internado na clínica médica para receber o tratamento até normalizar esse valor essa hiperglicemia, até normalizar as queixas, os sinais e sintomas que ele apresenta. Um paciente está com uma diarreia grave, ficou super desidratado, vai para a clínica médica. O paciente está com algum problema respiratório, está com uma insuficiência respiratória que não sabe o motivo. Vai para a clínica médica para o quê? Para fazer exames, para o médico poder avaliar e descobrir a causa dessa insuficiência respiratória e poder o quê? Iniciar o tratamento. O paciente está com infecção urinária muito grave, muito alta, que antibiótico de comprimido não vai fazer efeito, vai ter que tomar uma antibiótico-terapia endovenosa, vai ficar na clínica médica. O paciente está com colesterol super alto, ele está com uma dislipidemia e ele está sentindo o quê? Está sentindo dores de cabeça, está sentindo dores nos braços, nos membros superiores, está com sinais de quê? De infarto. Mas não é infarto. O médico diagnosticou, não é infarto, você tá ruim, precisando de tratamento. Precisa fazer um quê? Precisa fazer um cateterismo. O paciente, ele fica aguardando, até fazer, dependendo da gravidade dele, ele fica aguardando o quê? Fica aguardando na clínica médica, recebendo os medicamentos para controlar esse colesterol alto, e depois esperar o quê? Uma vaga para ele ser transferido, às vezes para São Paulo. Geralmente para São Paulo que eles vão, para fazer o quê? Um cateterismo. Então tem isso. O que é um cateterismo, professora? Paciente que ele tem o quê? Que tem problema de hipertensão arterial, tem algum problema cardíaco, ou então uma dislipidemia, uma alteração dos lipídios, colesterol alto, ele precisa fazer o quê? Precisa fazer um procedimento onde eles vão colocar um dispositivo numa veia de grande calibre, geralmente a veia
do fêmur, onde vai passar o quê? Vai passar um aparelho, vai lá no vaso dele, chegar aqui nos vasos cardíacos para ver o quê? Se eles não estão obstruídos, se não precisa fazer o quê? Não precisa fazer nenhuma intervenção para tirar aquela gordura, aquela placa de gordura que está obstruindo as veias cardíacas daquele paciente. Outro exemplo, o paciente está com câncer. Um paciente que está com câncer, muitas das vezes em estágio terminal, e o paciente ele está super desnutrido, ele não está se alimentando, então ele está com dor muito forte, que a medicação que ele toma na casa não está resolvendo. Ele vai para ficar internado na clínica médica para receber o quê? Tratamento, muitas das vezes paliativo, que é o quê? Vai amenizar os sintomas, mas não vai curar. Lembra que a gente falou sobre paliativo lá no centro cirúrgico? Às vezes é um procedimento paliativo que vai o quê? Vai amenizar a queixa, amenizar a dor do paciente. Então ele vai ficar o quê? Na clínica médica. Ou até mesmo o quê? Um paciente que tá... eu tô tendo muita dor na barriga, uma dor intensa que com medicação não passa, não sei o que tá acontecendo. Fica internado para fazer exames para poder ver o diagnóstico. Será que não é um câncer de intestino? Será que não é uma outra patologia? Então, o paciente que está com alguma queixa que está incomodando ele e ele fica internado para receber o tratamento ou também para descobrir o diagnóstico daquela patologia. Qual é a patologia que está causando aquele mal para aquele paciente, tá bom? Então, gravaram, né? Clínica médica, onde o paciente já adulto, acima de 12 anos, ele fica para receber um tratamento de alguma patologia ou para diagnosticar alguma patologia, desde que não seja o quê? Desde que não seja depois do período do pré-operatório, depois que ele tenha realizado a cirurgia, e também que não seja causas ginecológicas ou obstétricas, porque aí a gente já vai falar isso mais no próximo campo de estágio, tá bom? Qual que é a estrutura física da clínica médica? Pessoal, não vai variar muito. O expurgo, onde vai ser o quê? Desprezado os materiais utilizados, as pinças, as bandejas, as comadres, o papagaio, tá? Lembra que eu falei pra vocês do papagaio e da comadre? Vamos lembrar lá. Pra que serve a comadre e o papagaio? A professora falou que é para o paciente precisar, tá acamado, vai urinar, vai precisar urinar e evacuar, não pode ir lá no banheiro. Então é colocado a comadre. A comadre é utilizado mais em quê? Em casos de mulheres, tanto para fazer xixi quanto cocô, tanto para urinar quanto para evacuar. Vamos começar a falar já mais, né? Lembrando que quando for colocado a comadre e ela for aquela de inox, a gente tem que previamente aquecer ela, ou seja, pegar um pouco de água morna e colocar dentro da comadre para o quê? Para ela não, como ela é de inox, ela é fria, então colocar na pele do paciente, o paciente sentir frio. Então vamos previamente aquecer a comadre, tá bom? E pro homem, se ele quiser urinar, tem um papagaio, porque tem um bico onde vai colocar o pênis dele e ele vai conseguir urinar no papagaio, tudo bem? Tô mostrando a foto pra vocês. Então, tá. Vai ter o expurgo, onde vai ser o quê? O paciente já urinou. A gente vai tirar aquela papagaio ou a comadre e vai o quê? Desperezar a urina ou as fezes no banheiro e depois levar aquele material, a comadre, lá no expurgo para fazer o quê? Para ser higienizado, para fazer o quê? A desinfecção. Tudo bem? O que mais? Posto de enfermagem, onde vai ficar os prontuários do paciente, os exames, as prescrições, onde vai ficar o quê? Vai ficar a sala de preparo de medicação, onde vai ter os soros, as agulhas, os catéteres, os scalpes, todos os materiais que a gente vai utilizar, tanto para medicação quanto para curativo. Vai ter o quê? Os quartos onde vão ficar os leitos do paciente. O ideal é que no próprio quarto no quarto já tem o quê? O banheiro pro paciente, tá bom? O banheiro do paciente. Vai ter o que também? A sala de utilidades. Como assim sala de utilidades? É a sala onde vai ficar os equipamentos. Cadeira de roda, vai ficar suporte de soro, vai ficar os equipamentos utilizados que não necessitam ficar dentro da sala do paciente se ele não estiver utilizando. Então, não tá utilizando? Vai para a sala de utilidades, tudo bem? Outra coisa, sanitários dos funcionários tem que ter também, tem que ter a rouparia. Rouparia é uma sala onde vai ficar o quê? Vai ficar os lençóis para trocar a cama, vai ficar o quê?
os traçados. Traçado, logo a gente vai falar um pouquinho sobre troca de roupa de cama, que é o quê? Uma parte que a gente coloca na cama também do paciente. Vai ficar os lençóis, os traçados, vai ficar as camisolas do paciente, vai ficar as fronhas que vão ser utilizadas, os panos que vão ser utilizados para quê? Vai fazer algum procedimento, precisa de um paninho, então vai ficar toda a rouparia. O nome já diz, tá bom? Secretaria, onde vai ficar o quê? A secretária, o oficial administrativo que vai mexer com a papelada, geralmente é próximo, é tudo junto com a enfermaria e a sala de medicação. O expurgo, já falei, a copa, onde o funcionário vai fazer o quê? Precisa tomar um cafezinho rapidinho, uma coisa rápida. Já tem um local para ele poder fazer o quê? Se alimentar, alguma coisa, algum lanchinho rápido, tá bom? Então, esses são mais a estrutura física. Vocês perceberam que o quê? Não vai mudar muito, tá? Os quartos, geralmente tem uma boa quantidade de maca, tá? Tem 5, 6 macas, tá? Mas é isso. Então, essa é a estrutura física. Equipe. Qual é a equipe que vai estar lá? Que vai estar na sala, na unidade de clínica médica? O médico clínico geral, tá? Um médico especialista em clínico geral. Vai ter a enfermeira, que vai ficar responsável pelo aquele setor. Os técnicos e auxiliares de enfermagem. A secretária. E vai ter também o quê? Vai ter uma equipe que vai dar suporte. Como assim? Vai ter um assistente social, mas ela não vai ficar na clínica médica. Ela vai ser o quê? Um assistente social que vai ficar de plantão no hospital. Vai ser pro hospital inteiro. Precisou na clínica médica? Vai lá. Precisou na clínica na clínica cirúrgica? Vai lá. Precisou na maternidade? Vai lá. Então vai ter um assistente social. Vai ter o quê? Vai ter um médico fisioterapeuta. Às vezes o paciente ele tá lá com sequela de AVC. Ele vai estar lá. Ele vai ter, então, um médico responsável que vai ser, quando acionado, vai estar naquele local, naquele setor. Vai ter o quê? Cardiologista, pneumologista, vai ter psicólogo, vai ter nutricionista, fonoaudióloga. Eles não vão ficar naquele setor 24 horas. Mas quando precisar, dá uma ligada. Doutor, vem aqui, por favor, que tem um paciente que precisa da sua avaliação. Às vezes é um paciente que tem o quê? Alguma patologia cardíaca. Vai estar o médico que vai receber ele, que vai atender, e também vai ter o médico cardiologista que vai ser acionado. Vai ter um paciente que ele teve fratura de fêmur, vai ser chamado o médico ortopedista, entendeu? Então vai ter os médicos especialistas que eles podem ser acionados, contactados para poder ir avaliar aquele paciente, tá? Que mais? Vamos falar um pouco agora sobre o quê? Sobre os cuidados que nós vamos realizar naquele setor. São bastante cuidados, mas que a gente vai realizar tanto lá quanto em outros setores também. Um exemplo na pediatria. Então, quais são os cuidados de enfermagem? Qual que é a rotina do auxiliar e técnico de enfermagem na clínica médica? Uma das primeiras coisas é o quê? Participar da passagem de plantão. Então, eu, funcionária auxiliar de enfermagem Viviane, vou entrar no meu setor, vou ficar, digamos, entra no meu plantão 7 horas. Antes de eu começar as minhas atividades, vai ter o quê? Vai ter os funcionários que ficaram no plantão anterior, eles vão entrar na sala, geralmente no posto de enfermagem, e vai chegar o quê? Vai chegar a equipe que vai receber aquele plantão. Então, vai ficar todos os funcionários que estão no setor, que estavam no plantão anterior e os que chegaram agora, e o enfermeiro do plantão anterior vai fazer o quê? Vai falar o que aconteceu, vai passar o plantão. Olha, o leito, nós conseguimos, foi dado banho em todos os pacientes, mas ficou faltando o leito 1 e o leito 5. Olha, o leito 16 tá meio com a temperatura subindo, tá com hipertermia, precisa ficar mais atento e monitorar aquela temperatura com maior frequência. Olha, o leito 29, ele apresentou um quadro de êmese, de vômito. Êmese é vômito. Ele apresentou um quadro de êmese, então tem que observar se continua. O leito 35 tá tendo um quadro de dor que não melhora com a medicação, tem que observar. Então eles vão passar o quê? Algumas alterações importantes que aconteceu no plantão anterior para que a equipe que está recebendo esse plantão, ela consiga o quê? Saber daquela situação e saber o que ela vai fazer. Tá, quem passa geralmente plantão?
é o enfermeiro, muitas das vezes é o quê? Os auxiliares, porque não são os auxiliares que vão realizar os cuidados, não é ele que vai verificar os sinais vitais, não é ele que vai auxiliar no banho, não é ele que vai fazer o curativo. Então, ele também ele vai participar e vai falar alguma coisa. Olha, eu fiz o curativo no leito 16, mas ó, tá hiperemiado, que significa o quê? Tá vermelho aquele local, tá com secreção purulenta, olha, o paciente começou a apresentar necrose no local, que é o quê? Tecido escuro, tecido morto, células mortas. Então, vocês auxiliares e técnicos também vão participar ativamente do plantão, tá bom? Ou então, olha, o que fala mais também na passagem de plantão? Olha, foram feitas todas as medicações agora das 7 horas, só que faltou uma medicação, então o leito tal não foi feita a medicação e tá no horário. Então eles vão fazer o quê? Vão se preocupar em pegar essa medicação e administrar. Então é uma parte muito importante. Quando vocês forem, de novo, para o campo de estágio, quando vocês forem trabalhar, fiquem atentos na passagem de plantão. Muitas das vezes a pessoa não se preocupa com isso, mas o que? É onde vai ter as informações importantes que vai o quê? Vai te auxiliar, vai te ajudar a fazer os procedimentos do plantão que você vai pegar agora, que você vai receber. Então, uma das funções do auxiliar e técnico de enfermagem é o quê? Participar da passagem de plantão e receber as informações que foram passadas, tudo bem? Outra função, a administração de medicamento. Lembra que eu já mostrei para vocês a técnica de preparo e administração de medicação. Então, nós temos que fazer administração. Às vezes, um paciente foi recebido agora, acabou de ser internado. Então, o auxiliar e técnico vai ter que pegar a prescrição. Soroterapia, com a medicação específica. Então, vocês que vão, muitas das vezes, colocar aquele soro ou então só o quê? Fazer a troca de acordo com a prescrição. Então, uma coisa muito importante, que uma das funções é o quê? Prepara a administração das medicações prescritas pelo médico. Lembrem, eu falei para vocês sobre procedimento, administração de medicação intramuscular, subcutânea e endovenosa. Mas também, muitas das vezes, é o quê? Uma medicação oral. O paciente está com algum desconforto, está com excesso de gases, o médico prescreveu um Luftal gotas, então vocês vão ter que preparar também, tem que ter conhecimento. Então, lê bem a prescrição. Ele pediu 36 gotas de Luftal. Vocês vão colocar o quê? Num copinho descartável pequenininho e vai o quê? Identificar com a etiqueta o nome do paciente, nome do leito e nome da medicação. Lembrando que a gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre a identificação. Então, é um comprimido? Vou colocar no copinho também, vou identificar colocando o nome, o horário, nome do paciente, número do leito, coloca certinho, tá bom? Às vezes, a prescrição é o quê? É uma nebulização. Um paciente está internado devido a uma pneumonia e ele está com desconforto respiratório e o médico prescreveu o quê? Nebulização ou inalação. Sempre preparar com atenção. Como é que a gente vai fazer? Vai pegar a prescrição, vai ler o que está prescrito, separar, fazer a asepsia da bandeja, pegar, o médico prescreveu nebulização, inalação com o quê? Com 5 gotas de atrovente e 5 de Berotec. Então, sempre lê bem a medicação. Eu tô com dúvida, porque às vezes não tá, nem sempre vai estar Berotec, atrovente, vai estar outro nome, Ipatrop, Finoterol. Se tem dúvida, pergunta, viu, qual que é qual? E pergunta, gente, sem vergonha. E prepara. Coloquei lá, ele colocou 5 ml de soro. Coloquei no copinho da inalação o soro. Coloquei certinho o atrovente, o Berotec. Fechei, identifiquei também na parte do copinho do soro, coloquei na bandeja. Por quê? Vocês não vão fazer só uma medicação. Quem ficou na medicação vai fazer a medicação daquele quarto. É medicação para 10 pacientes, é medicação para 20 pacientes. Então, lembrar a importância de fazer com atenção, ler a medicação, conferir várias vezes, identificar para quê? Para não ter erro. Tudo bem? Então, outra função que vocês vão realizar também, outro procedimento, outra coisa é o quê? Vocês têm que observar e reconhecer os sinais vitais do paciente. Como assim? Tipo, vocês estão fazendo um procedimento no paciente, daqui a pouco vocês observam, nossa, esse paciente está muito pálido, ele está branco, boca
pálida, descorada, ou então ele tá cianótico. O que é cianótico? Ele tá ficando roxo, a boca, lábio roxo, meio azulado. Então vocês vão ter que observar. Observar e fazer o quê? Observar, chamar um enfermeiro, anotar no prontuário. Aí o paciente ele tá com desconforto respiratório, ele tá respirando cansado. Então vocês não podem só, eu vim fazer medicação, mas o paciente está descorado. Não, eu vim fazer medicação. Não, vocês têm que observar o paciente. A gente tem que ver o paciente como um todo. Não só ver, eu só vim dar o dipirona. Não, observar a aparência do paciente. Aí o paciente tomou medicação para dor faz meia hora, mas eu ainda vi que ele está cansado, que ele está com a característica, uma cara de que está sofrendo. Então a gente tem que o quê? Observar os sinais vitais do paciente, saber reconhecer e descrever os sinais vitais. O paciente está ictérico. O que é ictérico? Ele está amarelado. Comum que paciente que tenha problema no fígado, problema no pâncreas, ele fica ictérico, amarelado. Então, observar, anotar no prontuário. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a anotação do prontuário. Chamar a enfermeira para acionar o médico para ver. Aí o paciente, ele tá o quê? Ele tá edemaciado. Como assim edemaciado? Inchado. Ele tá com o rosto inchado, a mão inchada. Foi instalado um soro nele e ele está com o membro inchado, está com o local edemaciado. Então, saber descrever os sinais e sintomas do paciente. Ele está com febre, está com hipertermia. Não, ele não está com febre, ele está com a temperatura dele baixa, hipotermia. Ele está com hipertensão, aumento da pressão ou hipotensão. Então, sempre a gente vai ter que o quê? Associar os sinais e sintomas, falar a terminologia correta, tá bom? Outro cuidado, realizar o controle hídrico. Como assim o controle hídrico? Paciente, lembra que eu falei para vocês que o paciente ele pode estar com um quadro de diarreia grave e ele ficou desidratado, ele está internado para quê? Para tratar essa diarreia que muitas das vezes pode ser uma infecção intestinal ou então apenas para tratar o quadro de desidratação. Uma das coisas que nós temos que fazer é o controle hídrico. Fez xixi? Tá fazendo xixi? Eu não fiz xixi hoje. Gente, já é o quê? Já é 4 horas da tarde, o paciente não fez xixi hoje. Como é que tá? Sinal o quê? Que mesmo ele recebendo a medicação, mesmo recebendo soro para hidratar, ele ainda está sem fazer xixi. Então, anotar, paciente refere que não fez, que não urinou hoje. Então, vamos fazer a anotação correta. Então, a importância do controle hídrico. Ou ele está fazendo xixi demais, ou então ele não está fazendo xixi, tá? Ou então paciente que tá vomitando bastante, observar se ele tá vomitando, ele tá desidratando, porque tá perdendo volume de líquido, então ele pode muitas das vezes não tá fazendo xixi, por quê? Porque ele tá perdendo muito líquido pelo vômito, então controle hídrico. Ou então, o paciente tá com a sonda vesical, de demora, o paciente ele tem insuficiência. Observar, o paciente ele tá o quê? Ele tá com a sonda vesical de demora, um paciente que ele tem uma insuficiência renal. O que é uma insuficiência renal? O rim não consegue filtrar e ele não consegue fazer xixi. Então ele tá com a sonda vesical. Pra poder ver o quê? Pra controlar aquele xixi. Então vocês vão observar o quê? Que tá saindo a urina pela sonda? Não tá, ou então tá, mas tá com cor de sangue, ou então a coloração laranja. Quais são as colorações? Pode ser o quê? Amarelo âmbar, que é o quê? O amarelo concentrado. Tem o quê? O amarelo, que geralmente às vezes pode ser até alaranjado, a urina concentrada. Pode ser o quê? Apresenta a urina límpida, urina transparente, translúcida. Então, não, apresenta urina com sangue, hematúria, urina com sangue é hematúria. Então vocês vão ver o quê? Quanto que tá saindo? Paciente mantendo sonda vesical de demora, com 200 ml de urina da cor amarelo âmbar. Vocês vão descrever a cor daquela urina, o volume daquela urina para ver o quê? O médico tá dando remédio, o médico tá dando o remédio para ele o quê? Urinar, tá dando diurético, mas mesmo assim não tá fazendo efeito. E com isso o paciente tá demasiado. Então, atentar, tanto pro controle hídrico quanto pelos sinais e sintomas que o paciente apresenta, tá bom? Esse é um dos cuidados. Próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre os demais, tá? Até a próxima.